que é, senão ignorância, de todas, a mais reprovável acreditar saber naquilo que não se sabe? Essa frase foi dita por Sócrates milhares de anos atrás, no dia do seu julgamento, antes da sua morte. Essa frase, por mais que ela seja antiga, ela ainda remete aos dias atuais. Por quê? As pessoas atualmente, elas te dão informações, te dão um conhecimento mastigado, onde a gente não precisa mais pensar. A gente não precisa mais entender o que a outra pessoa quer dizer. A gente não busca saber mais. Só que isso não é um ponto bom, porque ele está trazendo o pensamento como algo desnecessário. Só que o pensamento, ele é o ponto-chave da gente, é o que nos faz ser únicos. Únicos na nossa personalidade. Eu me chamo Natália, estou aqui para tentar te ajudar a se reencontrar assim como eu me reencontrei. Então, falando um pouquinho mais sobre esse assunto, o conhecimento atualmente, ele não está mais sendo vendido como um esforço ativo. Ele vem fácil pra gente. As pessoas cada vez mais buscam os conhecimentos de formas práticas, ouvindo no rádio, ouvindo um podcast, ouvindo um jornal enquanto está dirigindo, de forma que a gente não precise mais parar e tentar entender aquilo ali. A gente só tem aquela informação mastigada com a opinião de uma pessoa, o que torna uma verdade dela, e a gente leva aquilo como se fosse a nossa verdade. Mas calma aí, isso aqui realmente é a nossa verdade? Eu realmente acredito nisso? Ou isso foi algo que eu ouvi e que eu acreditei e agora quando ele fica aqui no meu cérebro e quando eu preciso, eu vou lá e ligo ele e começo a falar? O que isso transmite pra gente? Cada vez mais as pessoas fazem aquele mínimo esforço. Não tem mais o esforço de pensar, não tem mais o esforço de fazer uma comida. As comidas vêm em embalagens, a gente só abre um pacotinho e come. Tudo cada vez ficando mais fácil. Mas o nosso corpo, o ser humano, ele não quer só coisas fáceis. A gente precisa ter desafios para a gente realmente ser feliz e ser completos. Esse mínimo esforço que a gente tem dia após dia vai gerando cada vez mais uma preguiça mental. E essa preguiça mental vai fazer cada vez mais que a gente menos se sinta felizes, se sinta satisfeitos com nós mesmos e que queira aprender mais. Aí a gente vai ficando na nossa zona de conforto, os dias vão se passando como se fosse um dia após o outro, assim, e nada muda. E a gente não vai entender o que acontece. Quando a gente vê, a gente tá lá com 50 anos. E aí? O que eu fiz da minha vida? O que eu aprendi de novo? Eu tô aqui na minha casa, saindo com as mesmas pessoas, com os mesmos hábitos ruins, indo pra lugares que eu não gosto. E o que eu ganhei com tudo isso? Ou pior, você vai tentar mudar quando você já estiver quase ali no final, depois de passar por uma doença. Só que, por quê? Por que esperar tanto tempo para mudar se você pode mudar agora? Se você tem o poder de mudar agora? O que você precisa fazer para conseguir mudar? E eu vou te dizer o que eu fiz para mudar. Porque eu era assim, eu ficava muito na minha zona de segurança, muito na minha zona de conforto, tinha medo de fazer as coisas, tinha medo de falar, coisas absurdas, assim, tinha muito medo de tudo. E o que eu decidi fazer? Peraí, eu vou estudar mais. Eu vou estudar mais. E aí começou a estudar, botar em prática. E aí, cadê eu botar em prática? Não botava. Aí ficava com medo. Aí eu pensava, e agora? Só que aí eu parei e fui ver que eu tava cada vez mais com mais livros na minha estante, cada vez mais adquirindo mais conhecimento e não botando eles em prática. O que me diferencia de uma pessoa que tá na zona de conforto dela? Porque eu não saí da minha zona de conforto. Tudo bem, eu lia, eu não entendia direito o que aquele livro queria me dizer, eu só lia, pegava aquela informação e falava, ah, tá bom, tudo bem. E depois eu voltava lá para o mesmo grupo, para o mesmo ambiente que eu estava, as mesmas atitudes que eu estava. Porque, na verdade, para te melhorar, tu precisa mudar o teu ambiente. Tu precisa ter novas
novos gatilhos para criar novos hábitos, para se tornar uma pessoa melhor. E um ponto importante nesse teu ambiente é você ter pessoas melhores que você. Porque a forma da gente melhorar é a gente estar rodeada de pessoas melhores que a gente. E não só pessoas em si, mas autores, livros, onde a gente consiga aprender com eles. Porque o que é o aprender? O aprender é quando a gente tem uma desigualdade entre uma pessoa, como um professor, um autor, e nós, como um estudante ou leitor. Essa desigualdade vai fazer com que a gente aprenda uma coisa nova, porque a gente vai ter que vencer a desigualdade para compreender realmente o que aquela pessoa está querendo nos ensinar, ou o que aquele livro está querendo nos transmitir. Mas e se aquele livro for difícil? E se o que aquele autor estiver falando é muito complicado, ele está falando de forma complexa e eu não consegui entender? Como que eu posso melhorar? Aí que tá o ponto-chave. Aqui a gente precisa ter um foco, a gente precisa usar a nossa mente realmente. A gente precisa sentar na cadeira, botar o nosso foco, ler com atenção e ler ativamente, não só passar os olhos por cima, não só de forma passiva. A gente vai pegar, a gente vai focar, a gente vai interagir com os símbolos que a gente tem ali, a gente vai interagir com as palavras, com o texto. E se a gente não entender, a gente volta e volta. Não é uma corrida, não existe uma corrida. Aqui o importante é você entender. É você conseguir pegar a informação que aquele livro quer te dizer e trazer para si e conseguir praticar aquilo. E gradualmente você vai enxergando o mundo com mais clareza, você vai se conhecendo, tendo um autoconhecimento de si e vai entendendo o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu quero para minha vida. Só que tudo isso se dá pelo conhecimento. O conhecimento teórico, o conhecimento prático, o autoconhecimento. Entender quais objetivos eu quero para minha vida. Aonde que eu quero chegar. Estar ciente que muitas vezes a gente não sabe as coisas. A gente não entende as coisas, a gente tá começando do início. A gente tá saindo da nossa zona de conforto, saindo daquela bolha que a gente tem. Um exemplo para vocês é aqui, eu mesma. Eu agora tô saindo da minha zona de conforto. Eu nunca fiz um vídeo, eu nunca falei na internet, mas eu pensei, eu vou fazer, eu vou tentar. Pode não estar saindo o melhor vídeo de todos, pode não estar sendo a melhor edição, o melhor roteiro que eu já criei, mas esse é o ponto. Eu saí da minha zona de conforto, eu busquei um conhecimento para estar aqui. E agora eu tô aqui pondo em prática, porque essa é a chave. Você pensar no que você quer, na meta que você quer para si, ter o conhecimento para aquilo, buscar o conhecimento, botar em prática. Pode ser que não fique bom, pode ser que as pessoas não gostem, pode ser que nada aconteça, mas você deu o primeiro passo. E esse é o importante, um passo de cada vez. O hábito que vai te levar ao destino, ao objetivo que você quer. E é assim que você vai conseguir se tornar melhor na sua leitura, se tornar melhor na sua vida e nos seus bons hábitos. Você vai iniciar com um passo pequeno. E quando vê, vai estar lá em cima. Porque um degrauzinho por dia é muito mais fácil do que você estar ali no primeiro degrau e quiser ir lá pro 10º. Isso não vai funcionar. Você vai se sentir triste porque é um gap muito grande. Então busque por coisas pequenas de início. Entenda você mesmo. Entenda que existem muitas coisas que vocês não sabem ainda, que eu não sei, que todo mundo não sabe. Só que esse é o ponto, é a gente entender que a gente não sabe. Que bom que a gente não sabe, porque agora a gente pode procurar, a gente pode pesquisar, a gente pode aprender, e é isso que vai nos transformar.
Existe uma outra frase de Sócrates que ele fala não é um livro de Sócrates, é um livro de Platão, falando sobre o dia do julgamento de Sócrates, que é assim: ser muito sábio em certas coisas pode fazer com que você acredite ser também em outras coisas de maior importância, e isso obscurece o seu saber. E esse é o ponto. A gente entender que a gente não sabe as coisas. E se a gente sabe uma coisa, não quer dizer que a gente sabe todas as outras. Os gregos mesmos, eles têm uma definição de uma palavra chamada sofomania, que é uma mania de alguém de achar que é o conhecedor da verdade, que é quem sabe tudo. Só que não é assim. A gente nunca vai ser o conhecedor da verdade. A gente nunca vai saber tudo. Porque isso não existe. Eu não posso estar aqui falando para vocês sobre algo da área de tecnologia que eu não tenha, que eu não saiba. Isso seria um erro da minha parte. Eu não posso dizer que eu sei aquilo porque eu não sei. E esse é o primeiro ponto para te conseguir ter uma elevação na tua vida. É tu entender o que tu sabe e o que tu não sabe. Botar ali, eu não sei isso, mas eu vou atrás de tentar descobrir. Eu vou atrás de tentar entender. E a partir do momento que você fala, esse é o que eu quero, isso é o que eu quero aprender, isso é o que eu quero melhorar na minha vida, ou isso é enfim, dentro das suas áreas, né, de profissão, isso é o que eu quero estudar a mais. Vai sentar, vai pegar o seu livro e vai destrinchar aquele parágrafo, vai destrinchar aquele capítulo. Mas tá, e tá complexo, eu não tô entendendo. Não, você não vai desistir. Você vai sentar, você vai ler atentamente tudo aquilo que tá ali e vai ir e voltar quantas vezes for necessário. Vai interagir com as palavras que tem ali. Interajam. Não entendi essa palavra? Marca ela, bota do ladinho o significado. Ah, essa aqui se linka com essa. Linka elas. Desenha, faz rabisco. Mas interaja, entenda, compreenda. É isso que vai te fazer ter uma compreensão profunda do assunto que você quer. E é isso que vai te tornar melhor do que você quer. Porque isso vai te fazer amadurecer. E vai te trazer novas visões de mundo, de formas diferentes e de formas que você consiga compreender além do que aquilo fácil que eles te falam, além do informado que te falam. Então eu desafio vocês a tentarem ler um livro desafiador essa semana. Busquem fazer algo que vocês nunca fizeram. Saiam das suas zonas de conforto. Aprendam com pessoas melhores que vocês. Tentem, se esforcem. Se vocês estiverem com vergonha, pensa. Qual é o futuro que eu quero para mim? Eu quero viver assim para sempre? E aí vocês colocam os objetivos que vocês têm e vão atrás. Busque. Vocês conseguem, vocês são capazes. Mas parem, sentem e leiam atentamente o que vocês têm para ler. E ativamente, chegue de forma passiva. Sejam ativos, sejam fortes com os objetivos de vocês. Se vocês querem aquilo, vocês vão conseguir. Não dê a chance de, talvez não vai conseguir, hoje está muito difícil. Tenta. Eu não tenho muito tempo. Ok, senta ali 10 minutos. Esteja disposto a trocar 10 minutos vendo uma série para 10 minutos lendo aquele livro difícil. Tá, mas eu não vou entender. Sim, você vai. Porque se você for e voltar várias vezes, você vai conseguir. E não busquem inteligência artificial, ChatGPT. Forcem as suas mentes. Esse é o processo de aprendizado. A sua mente e o livro sem uma ajuda externa. Esse é o que vai te fazer alavancar. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreve no canal para mais vídeos e me siga nas redes sociais, que lá eu vou postando sobre o meu dia a dia, vou postando sobre os livros, sobre as dificuldades que eu tenho e sobre algumas dicas que vocês podem usar no dia a dia de vocês.